Sejam bem-vindos à procura do sobrenatural. 14 coisas arrepiantes filmadas em câmeras de vigilância. A mulher que vive no teto. Em 2009, um ator postou um vídeo no YouTube que deu calafrios a milhões de pessoas. Embora sendo ator, ele declarou muitas vezes que as filmagens não eram encenadas. O homem ouvia ruídos estranhos à noite durante várias semanas, e muita de sua comida estava desaparecendo. Ele decidiu colocar uma câmera na cozinha, e a deixou ligada durante a noite toda. O que ele viu no próximo dia foi realmente arrepiante. No vídeo aparece uma mulher descendo de um cubículo perto do teto. Isso só por si já seria suficiente para assustar qualquer um. No entanto, as coisas começam a ficar aterrorizantes e mais realistas. A mulher começa sua rotina. Em certa altura durante a noite, o homem se levanta para beber algo, a mulher se esconde debaixo de uma cadeira. Uma vez que o homem volta para a cama, ela continua sua rotina antes de pular de volta para o cubículo. O homem se levanta na manhã seguinte em completa ignorância. Logo que ele viu o vídeo, deixou seu apartamento e informou as autoridades. O lugar onde ela ficava é um pequeno sótão para armazenamento. Embora existam muitas pessoas que afirmem que o vídeo é falso, é muito inquietante pensar na possibilidade de alguém vivendo em sua casa sem o seu conhecimento. Espírito gritando. Em 2003, os hóspedes de um hotel reclamavam de gritos vindos de um quarto. Aparentemente ninguém estava hospedado naquele quarto. Um segurança foi enviado para ver se alguém estava lá. As filmagens mostram o segurança se aproximando da porta. Um grito de mulher pode ser claramente ouvido. Ele bate na porta várias vezes, mas não há resposta. O gerente pede ao segurança para esperar até que a polícia chegue. No entanto, o segurança entra no quarto. Depois que ele abre a porta, os gritos param completamente. Quando ele entra, uma figura fantasmagórica aparece saindo pela porta, e em seguida desaparece. O segurança reporta ao gerente que não havia ninguém no quarto, e que a mobília estava fora do lugar e o tapete rasgado. O segurança anseia que a polícia chegue. Até o gerente admite estar assustado. Nunca houve nenhuma história de assombração do hotel, ou até mesmo de algum quarto assombrado até aquele dia. Abdução alienígena. Uma série de TV dos anos 90 conhecida como Fronteiras Paranormais recebeu umas filmagens de uma suposta abdução alienígena. As filmagens foram enviadas com uma pequena carta que fornece uma breve explicação. O vídeo inclui 4 blocos a preto e branco. No quadrado superior direito, há um trabalhador que sai de um portão. Em um clarão de luz, a câmera de vigilância falha e ele desaparece. As câmeras ficam sem imagem por mais de 2 horas, e não há sinal do funcionário. Por volta da 1 da manhã as câmeras voltam a funcionar, e o empregado aparece à frente do portão deitado na posição fetal. Ele vomita e depois se levanta atordoado e confuso, e em seguida se afasta. Uma carta afirma que este empregado não se lembra de nada sobre esse evento, ou até mesmo de sua abdução alienígena. Após o incidente, o empregado deixou seu emprego e se moveu para longe. A partir daí em diante nunca mais ouviram falar dele. Estas filmagens foram examinadas por profissionais. Embora eles afirmem que isto poderia ser alguém tirando vantagem das avarias das câmeras, estas imagens não são falsas. Espírito violento. Os acontecimentos destas filmagens são bastante claros. O vídeo original postado em 2013 apresenta um homem andando por um corredor de um edifício. Enquanto ele está andando, uma figura escura aparece na sua frente. O homem cai no chão, e é puxado pelo espírito em direção ao fim do corredor. Depois de ser deixado, ele se levanta e corre na direção oposta. Ele parece bastante confuso e certamente apavorado. Há muita gente cética que afirma que o vídeo é falso. No entanto, muitos fizeram argumentos que seria impossível ele estar se empurrando, por causa da maneira que seus pés se movem enquanto está sendo puxado. É um pensamento muito arrepiante imaginar-se andando por um corredor,
e de repente ser jogado para o chão e arrastado por uma força que você não consegue ver. Certamente esta é uma experiência traumática. O fantasma do tutorial. Em outubro de 2010, um homem estava gravando um tutorial em sua cozinha. Enquanto explicava os diferentes materiais que estava usando, você pode ver no fundo a porta do armário se abrindo lentamente sem fazer barulho. Por esta altura você já nem estaria prestando atenção ao tutorial, e ficará completamente focado na porta do armário. A pequena porta se fecha bruscamente e o homem se assusta. Ele se vira para conferir a cena, possivelmente pensando que há algum tipo de animal nos armários. Quando ele percebe que não há nada lá, ele corre para a câmera para inspecionar o que aconteceu. Este provavelmente é o tipo de atividade paranormal que acontece em nossa vida cotidiana, e nós nem nos apercebemos. Homem vigiando o bebê. Em 5 de abril de 2014, um homem invadiu a casa de um casal para roubá-los. Imagens de vigilância de dentro da casa mostram o ladrão andando na direção do berço e assistindo o sono do bebê. Ele não apenas verificou se a criança estava dormindo, mas ficou vários momentos assistindo. Felizmente ele deixou a criança ilesa, mas nada pode mudar as mentes dos pais que ficaram completamente perturbados por saberem que um homem invadiu sua casa e ficou assistindo seu bebê dormindo. O espião. Em 2008, um homem comprou um receptor na tentativa de obter TV por assinatura sem ter que pagar. Eventualmente começa a passar sinal. Uma imagem um pouco estática e distorcida de um quarto apareceu em sua TV. Ele estava confuso, mas continuou a assistir. O homem mostrou a imagem à sua família. Todos concluíram que o receptor estava pegando sinal de alguma câmera. A família presenciou os acontecimentos, até que alguém finalmente entrou no quarto às 18 horas daquela noite. Era sua vizinha. Eles pensaram que a câmera fora instalada por motivos sexuais, ou para pegar alguma atração. No entanto, as coisas ficaram estranhas com o passar do tempo. A família assistia aleatoriamente para ver se a câmera ainda estava sintonizada. Eles descobriram que os vizinhos estavam fazendo renovações, e assumiram que a câmera era para caso de algum roubo. Um dia, quando observando os homens a trabalhar, um canalizador começou vasculhando as gavetas. Ele aproximou-se da câmera, ajustou algumas coisas, e em seguida colocou-la de volta no lugar. Ficou claro que foi o canalizador que pôs a câmera lá. Naquela noite o homem contou tudo aos vizinhos. O canalizador tinha posto a câmera por trás de um dispositivo que monitoriza o uso de água. O casal imediatamente reportou à polícia. Veio-se descobrir que o homem estacionava no exterior da casa à noite, enquanto observava as filmagens do casal através do computador. Tiroteio brutal. Em janeiro de 1998, um homem estava conduzindo a cerca de 160 km por hora, até ser parado por um polícia. Assim que foi parado, o homem correu em direção do polícia com uma postura agressiva. O polícia foi forçado a retirar sua arma. Eles começaram uma discussão acalorada, e o homem foi apressado para seu caminhão buscar uma espingarda. Ele foi na direção do polícia e disparou contra ele. No final desta provação sangrenta, o homem foi baleado uma vez, enquanto o polícia foi baleado um total de 10 vezes. Infelizmente o polícia morreu, e o homem fugiu. Graças à sua matrícula foi preso no dia seguinte, e mais tarde condenado à morte. Quando lhe perguntaram por que matou o polícia, ele respondeu: "Eu o matei porque ele me deixou." O fantasma do Vaticano. Um estudante universitário de 19 anos fez uma viagem à Europa. Enquanto visitava o Vaticano, ele tirou sua câmera para filmar o interior da Basílica de São Pedro. Durante o vídeo vê-se uma figura vermelha pairando sobre o ar. Parece uma pessoa vestindo uma capa. Em outra filmagem a figura ainda lá está, só que mais perto do solo. O rapaz disse não ver nada enquanto filmava, só depois de rever o vídeo. Enquanto alguns acreditam ser um sinal, outros acreditam ser algo mais obscuro e maligno. Espírito violento. Este vídeo foi postado por o proprietário em 2011. Muitas vezes ele chegava à casa e encontrava a cozinha totalmente destruída. Ele montou uma câmera para ver o que estava acontecendo quando não estava em casa, e encontrou algo tão arrepiante, que faria a maioria de nós sair de lá imediatamente.
Mas ao invés ele decidiu ficar e investigar. Ele agora tem um canal muito popular dedicado à sua casa assombrada. É preciso ser muito corajoso para ficar em uma casa habitada por estes espíritos violentos. Mas ele o fez para entreter seus espectadores e os informar. Este vídeo em particular é um exemplo de quão terríveis estas assombrações podem ser. Muitos de seus espectadores afirmam que não é um fantasma assombrando sua casa, mas um demônio muito poderoso. Atacado em sua própria casa. O pai se despede da família e vai para o emprego. Enquanto a mãe assiste um programa infantil, um homem entra pela porta traseira e corre imediatamente para a sala. Ele lhe bate várias vezes no rosto e ela quase que desmaia. Enquanto o homem corre para subir as escadas, a mãe ganha força suficiente para se levantar. O homem retorna, chuta seu rosto e continua lhe batendo. Antes de sair da casa, o homem joga a mulher pelas escadas do porão. Eventualmente ela reúne forças para se levantar novamente. Ela conforta a filha, vê como está seu bebê, e depois chama a polícia. Este homem foi encontrado mais tarde graças à câmera que estava filmando. Ele é condenado por tentativa de homicídio, roubo e comprometimento de uma criança. A mãe disse que não gritou durante o ataque para não assustar sua filha, porque se a filha gritasse o homem poderia lhe atacar. Os palhaços. No final de 2014 havia uma tendência estranha na América. Pessoas se vestiam de palhaços e caminhavam pelas ruas à noite. Eles normalmente posavam para câmeras de vigilância. Vítimas destas visitas afirmam que provavelmente são apenas vizinhos se divertindo. Contudo, palhaços olhando fixados para uma câmera, enquanto socam uma abóbora pode ser algo inquietante. Nunca houve queixas dos palhaços fazerem mal a alguém. Além da abóbora, eles nunca destruíram nenhuma propriedade. Apesar de tudo, isto não muda o quão aterrorizantes estes palhaços são. Elisa Lam. A história de Elisa é popular desde o dia que aconteceu. Há um monte de teorias que tentam explicar este estranho evento. Elisa era uma jovem estudante que foi dada como desaparecida. Ela mostra um comportamento muito estranho. Em princípio parece que ela está escondendo de alguém. Assim que este vídeo foi postado na internet, as pessoas começaram suas especulações, e como estas filmagens são extremamente inquietantes. Hóspedes do hotel começaram a fazer reclamações sobre a água. Quando uma equipe verificou o reservatório de água acima do hotel, eles encontraram o corpo da jovem flutuando nu. Suas roupas e pertences estavam flutuando junto a ela. A autópsia foi adiada várias vezes, e quando foi revelada ficou rotulada como uma morte acidental. Muitas perguntas têm sido feitas, desde como entrou no tanque, e por que os cães não pegaram seu cheiro, e a autópsia por que demorou tanto tempo. A morte de Elisa tem sido um mistério. Parece não haver nenhuma explicação para estas perguntas. A vida e morte de Elisa tem sido inspiração para muitos filmes e programas de TV. Os rastejantes. Estas imagens são tão estranhas e assustadoras, que podem se tornar um pouco nauseantes, especialmente se você se assusta facilmente. Esta aparição é conhecida como os rastejantes. Basicamente se parece com uma cabeça que só tem pernas e coberta por um lençol. Eles andam muito lentamente e com passos amplos. Eles também são muito altos. Aparentemente não há história por trás destas criaturas perturbadoras.